A busca pela prosperidade ecoa em nossos anseios mais profundos, embora muitas vezes permaneça envolta em uma aura de mistério. É comum associarmos essa ideia a um golpe de sorte, um acaso fortuito que surge inesperadamente em nosso caminho. Contudo, a perspectiva de Carl Jung nos convida a uma reflexão mais íntima sobre o significado da prosperidade e sua intrínseca ligação com a nossa jornada interior. A prosperidade, sob a ótica junguiana, transcende a mera condição externa ou uma sequência de eventos aleatórios. Ela se revela como uma decisão que emana do nosso interior. Não se limita à posse de bens materiais ou ao sucesso profissional, mas reside no alinhamento da nossa consciência com a essência de quem realmente somos e com os anseios que nutrimos. Para Jung, a chave para uma prosperidade genuína reside na profunda compreensão do nosso self, na integração dos diversos aspectos da nossa psique e na harmonização com as camadas do inconsciente. Ao pensarmos em prosperidade, frequentemente, nos vemos em uma busca incessante por algo que parece estar sempre à frente, como um prêmio a ser alcançado. No entanto, a sabedoria de Jung nos sugere que a verdadeira prosperidade floresce a partir de uma escolha interna. A decisão de viver em consonância com a nossa verdadeira natureza, sem o receio de confrontar as sombras e as facetas ocultas que habitam em nós. Essa decisão interior se inicia com a coragem de abraçar a totalidade do nosso ser, integrando tanto a luz quanto as sombras. A busca incessante por uma sorte externa, frequentemente confundida com prosperidade, paradoxalmente, nos afasta daquilo que realmente necessitamos, o encontro pleno com o nosso próprio inconsciente. Quando essa união acontece sem resistências, a verdadeira abundância começa a desabrochar. Jung nos explica que, ao longo da existência, trilhamos um processo de individuação, a jornada de nos tornarmos quem verdadeiramente somos. Esse processo se revela fundamental para compreendermos que a prosperidade não é uma questão de acaso, mas sim o resultado de escolhas conscientes, da nossa disposição em sermos íntegros e autênticos conosco mesmos. Nesse sentido, a prosperidade se conecta profundamente à nossa capacidade de escutar a voz da nossa alma e de responder às suas necessidades, sem nos deixarmos levar pelas pressões que emanam do exterior. Assim, nessa jornada, torna-se essencial pausar e ponderar sobre o que de fato almejamos para a nossa vida. A prosperidade não será um presente inesperado, mas a consequência direta de uma vida vivida com autenticidade, desprovida de falsas promessas ou ilusões. Quando finalmente direcionamos o olhar para o nosso interior e compreendemos os nossos verdadeiros desejos, a vida começa a se harmonizar. Aquilo que chamamos de sorte surge quando a nossa energia interna ressoa em sintonia com o que necessitamos para evoluir. A verdadeira prosperidade não emana de recursos materiais ou de um determinado status social, mas do encontro profundo consigo mesmo. Ao nos conectarmos com a nossa essência mais íntima, as forças do universo parecem se alinhar de maneiras surpreendentes. A lição de Jung nos revela que a prosperidade é, em sua essência, um estado de ser, e não um evento isolado ou uma mera circunstância. Ao tomarmos a decisão interna de vivermos em consonância com o nosso self, toda a nossa energia se volta para a manifestação daquilo que realmente possui significado e importância para nós. A prosperidade, em sua essência, transcende a definição de uma simples condição externa de bem-estar material. Jung nos lembra incessantemente da profundidade e complexidade da nossa psique, e que a verdadeira prosperidade emana do nosso interior. A busca incessante por um sucesso superficial, desprovida da compreensão dos elementos internos que nos moldam, nos coloca em uma perseguição de reflexos distantes de algo que já reside em nós. A jornada rumo à prosperidade se inicia com um olhar atento ao nosso inconsciente, esse vasto campo onde se ocultam nossos medos, desejos e potenciais ainda inexplorados. Frequentemente, nos encontramos tão absortos na conquista do mundo exterior que negligenciamos as riquezas interiores, a verdadeira fonte de toda a abundância.
A chave para acessar essa prosperidade interna reside na decisão consciente de mergulhar em nosso próprio ser. Imagine que cada escolha que você realiza, cada passo que você dá em direção aos seus sonhos, é influenciado por uma força invisível que reside em seu interior. Essa força, em muitos casos, é moldada pelas crenças que carregamos, pelas experiências pretéritas e pelos arquétipos que habitam nosso inconsciente coletivo. Jung acreditava que, ao compreendermos esses arquétipos, conquistamos acesso a um poder profundo que nos conecta ao fluxo universal da vida. Esse poder não provém de fontes externas, mas de uma harmonia interna que se reflete em nossas escolhas, ações e, consequentemente, em nossa realidade externa. Ao falarmos de prosperidade, referimos-nos a uma harmonia que não pode ser imposta, mas que deve ser cultivada com paciência e autoconhecimento. Em vez de lutar contra as circunstâncias externas ou tentar forçar um caminho para o sucesso, Jung nos ensina que a verdadeira prosperidade reside na capacidade de viver em sintonia com o nosso próprio ser, aceitando tanto a luz quanto a sombra e permanecendo abertos às lições que a vida nos oferece. A prosperidade, portanto, não se configura como uma luta constante para alcançar algo que se encontra fora do nosso alcance. Ela se revela, na verdade, como uma prática diária de autoconhecimento e alinhamento interior. Isso implica direcionar o olhar para as partes de nós mesmos que frequentemente preferimos ocultar, confrontar nossos medos mais profundos e abraçar nossas imperfeições com compaixão e coragem. Ao realizarmos esse processo, começamos a perceber que a vida se torna mais abundante, pois nossa mente e nosso coração se abrem para todas as possibilidades. Segundo Jung, a verdadeira prosperidade permanece inatingível até que tenhamos estabelecido a paz com a nossa sombra. Essa sombra é composta por todos os aspectos de nós mesmos que negamos ou ignoramos ao longo da vida, podendo incluir o medo do fracasso, a vergonha por erros passados ou até mesmo traumas não resolvidos. Contudo, ao integrarmos essa sombra, não apenas alcançamos uma compreensão mais profunda de quem somos, mas também acessamos uma fonte de força e clareza que nos impulsiona a avançar com confiança. A integração da sombra, portanto, emerge como um passo essencial na jornada rumo à prosperidade. Ela nos permite reconhecer nossa verdadeira natureza e, ao fazê-lo, atrairmos as experiências e oportunidades que verdadeiramente ressoam com nosso ser mais autêntico. Quando nos dedicamos a esse trabalho interior, aquilo que antes se apresentava como um obstáculo ou uma limitação se transforma em uma oportunidade de crescimento e transformação. Esse processo se reflete diretamente na maneira como nos relacionamos com o dinheiro, o sucesso e a abundância. Se nos encontramos em uma constante busca pelo próximo prêmio ou pela acumulação de mais riqueza, sem compreendermos nosso próprio valor intrínseco, é possível que, mesmo alcançando esses objetivos externos, ainda persistam sentimentos de vazio interior. Jung nos ensina que a verdadeira prosperidade reside em viver com equilíbrio, onde os aspectos materiais e espirituais da vida coexistem em harmonia. O dinheiro, o sucesso e a realização não são fins em si mesmos, mas reflexos de um estado interior de paz e harmonia. Quando estamos alinhados com o nosso verdadeiro eu e possuímos a coragem de viver em consonância com nossa verdadeira natureza, essas coisas começam a se manifestar naturalmente. A prosperidade não é algo que se persegue, mas algo que se atrai ao nos tornarmos quem de fato somos. Contudo, isso não implica que a jornada será desprovida de desafios. Ao contrário, Jung reconhecia que o processo de individuação, o caminho para nos tornarmos quem realmente somos, envolve confrontar nossas maiores dificuldades e medos. É precisamente nesse processo que encontramos nossa força interior. A prosperidade, portanto, não é um evento que ocorre no exterior, mas uma transformação profunda que se desencadeia quando decidimos viver de maneira autêntica e verdadeira. Ao fazermos essa escolha, começamos a perceber que, independentemente das circunstâncias externas, existe uma força dentro de nós capaz de criar a vida que almejamos.
A prosperidade não é uma questão de sorte, mas uma decisão. A decisão de sermos fiéis a nós mesmos, de abraçarmos nossas sombras e de vivermos com um propósito claro e uma mente aberta para o que a vida tem a oferecer. Ao começarmos a compreender que a prosperidade está intrinsecamente ligada à nossa própria escolha interior, o próximo passo crucial é entender o papel fundamental das nossas crenças. Para Jung, nossas crenças são formadas ao longo da vida, moldadas pelas experiências que vivenciamos, pela nossa educação e pelas influências culturais e sociais que absorvemos. No entanto, essas crenças podem, frequentemente, se tornar limitantes. Elas podem nos aprisionar em padrões que não mais nos servem, criando um ciclo de escassez que perpetua a sensação de que nunca somos bons o suficiente ou de que o sucesso permanece sempre fora do nosso alcance. Essas crenças, limitantes, muitas vezes operando em um nível inconsciente, moldam nossa percepção da realidade e, consequentemente, da prosperidade. O dinheiro, o sucesso, os relacionamentos, tudo é influenciado pelas histórias que contamos a nós mesmos. Se acreditamos que a prosperidade é um privilégio alheio, mas não um direito nosso, essa crença se transforma em uma barreira invisível que impede a manifestação daquilo que verdadeiramente desejamos. O processo de individuação, segundo Jung, é precisamente o caminho para desmantelar essas crenças limitantes e substituir o que nos impede de crescer por novas formas de pensar, sentir e agir. É fundamental reconhecer que as crenças não são entidades imutáveis. Elas se assemelham a vestimentas antigas que podemos escolher descartar. A verdadeira prosperidade se inicia quando decidimos abandonar as ideias que nos aprisionam e começamos a cultivar novas crenças que nos permitem experimentar o mundo de uma maneira mais expansiva. Para Jung, esse é um trabalho contínuo, um processo de autoexploração e autossuperação que nos conduz a um estado de maior consciência e alinhamento com nossa essência mais profunda. Em vez de enxergarmos o dinheiro e a prosperidade como algo externo, como um prêmio a ser conquistado, Jung nos convida a perceber a abundância como uma extensão da nossa própria energia. Tudo o que possuímos no mundo material, desde o dinheiro até os relacionamentos, reflete a maneira como nos relacionamos conosco mesmos e com o mundo ao nosso redor. Se vivemos sob um profundo sentimento de escassez, acreditando que não há o suficiente para todos, então atraímos precisamente essa falta. Mas, se por outro lado, começamos a cultivar uma mentalidade de abundância, acreditando na generosidade do universo e na existência de recursos mais do que suficientes para todos, essa mentalidade começa a se refletir em nossa realidade. Essa transformação de mentalidade não ocorre de maneira instantânea. É um processo gradual que exige paciência, autocompaixão e, acima de tudo, ação. Frequentemente, nossa mente consciente pode expressar um desejo, mas nossas ações não se alinham com nossos pensamentos. Podemos almejar a prosperidade, mas sem perceber, continuamos a agir de maneiras que perpetuam a escassez. Isso acontece porque, em muitos casos, carregamos medos e inseguranças arraigados que nos impedem de tomar as ações necessárias para alcançar o sucesso e a abundância. Por exemplo, se tememos o fracasso, podemos procrastinar ou evitar tomar decisões importantes. Se duvidamos da nossa própria merecimento do sucesso, podemos sabotar inconscientemente nossas oportunidades. Jung nos ensina que, para superar esses bloqueios, devemos nos tornar conscientes dessas forças inconscientes e trabalhá-las através do autoconhecimento e da reflexão. Podemos trazer à luz as partes de nós que ainda permanecem nas sombras, aquelas que nos fazem acreditar que não merecemos o melhor que a vida tem a oferecer. Compreender que a prosperidade não é uma questão de sorte, mas uma decisão interna, representa um passo crucial. Essa decisão envolve também uma transformação profunda na maneira como nos percebemos. Quando nos valorizamos plenamente e reconhecemos nossa própria dignidade, a prosperidade começa a se manifestar de maneiras inesperadas. A chave reside na capacidade de abraçar nossa totalidade.
incluindo nossas falhas e vulnerabilidades, sem o receio de mostrarmos quem realmente somos. Jung acreditava que a verdadeira prosperidade só pode ser alcançada quando estamos dispostos a aceitar as partes de nós mesmos que normalmente evitamos. Essas partes não são nossas fraquezas, mas sim fontes de poder oculto. Ao aceitarmos e integrarmos esses aspectos, nos tornamos mais completos e mais fortes. A verdadeira abundância não se limita apenas ao mundo material, mas se expande para todos os aspectos da nossa vida, nossos relacionamentos, nossa saúde, nossa paz interior. Em muitas culturas, a prosperidade é frequentemente associada à ideia de possuir. No entanto, para Jung, a verdadeira prosperidade reside no ser, na capacidade de estarmos em harmonia com quem somos, de vivermos de maneira autêntica, sem tentarmos ser algo que não somos. Quando vivemos dessa forma, a abundância começa a se manifestar, pois estamos alinhados com nossa verdadeira essência. Esse processo de transformação pessoal exige que nos aprofundemos em nosso inconsciente, e o autoconhecimento se revela fundamental para o nosso crescimento. O autoconhecimento nos permite acessar as verdades mais profundas sobre nós mesmos e sobre o mundo. Quando compreendemos nossas motivações, nossos medos e nossas crenças limitantes, podemos fazer escolhas mais conscientes e alinhadas com nossa verdadeira natureza. Isso nos coloca em um caminho direto para a prosperidade, pois estamos finalmente vivendo em consonância com nossa essência mais verdadeira. A prosperidade, então, não é algo que simplesmente surge do nada. É o reflexo de como nos vemos, de como nos relacionamos com o mundo e, mais importante, de como nos relacionamos conosco mesmos. É uma jornada contínua de crescimento, aceitação e ação alinhada com nossos valores mais profundos. Quando nos dedicamos a esse trabalho interior, a vida começa a se expandir de formas que jamais imaginamos, trazendo-nos uma prosperidade que transcende o material, alcançando o espírito, o coração e a alma. Agora que começamos a entender que a prosperidade é, na verdade, uma decisão interna, torna-se crucial refletirmos sobre o papel fundamental das nossas emoções e como elas influenciam diretamente nossa capacidade de atrair abundância. Jung, em seus estudos profundos sobre o inconsciente, nos revelou que nossas emoções estão intrinsecamente ligadas à nossa psique e que, muitas vezes, emoções reprimidas ou não processadas podem nos impedir de viver uma vida plena. O que sentimos, medo, raiva, tristeza, alegria, não são meras reações passageiras. Elas carregam significados profundos e mensagens valiosas sobre nosso estado interior. Quando estamos em sintonia com nossas emoções e somos capazes de reconhecê-las sem julgamento, nos aproximamos de uma vida próspera. Isso ocorre porque as emoções não são apenas reações temporárias, mas guias valiosos que nos indicam o que está em harmonia ou em desarmonia dentro de nós. Por exemplo, quando experimentamos o medo da escassez ou da perda, isso frequentemente reflete uma crença interior de que o universo não é suficientemente abundante para todos. Essa crença pode estar tão enraizada em nossa psique que começa a ditar nossas ações, desde a forma como lidamos com o dinheiro até a maneira como nos relacionamos com os outros. O medo de não ter o suficiente pode nos levar a tomar decisões baseadas na escassez, em vez da prosperidade. Jung nos ensina que, ao confrontarmos esse medo de frente, podemos transmutá-lo em uma poderosa força de motivação que nos auxilia a agir com coragem e clareza. Contudo, não é apenas o medo que pode afetar nossa capacidade de viver de forma próspera. A raiva, por exemplo, é frequentemente vista sob uma ótica negativa, mas é uma emoção que também pode ser utilizada como combustível para a mudança. Jung observava que a raiva, quando não expressa ou compreendida, torna-se destrutiva, mas quando reconhecida e integrada de maneira saudável, pode nos fornecer uma energia poderosa para corrigir injustiças, buscar nossos objetivos e superar obstáculos. Em vez de tentarmos suprimir ou ignorar nossas emoções, Jung nos propõe que aprendamos a escutar o que elas têm a nos dizer.
Quando conseguimos estabelecer contato com nossas emoções e compreendê-las profundamente, podemos tomar decisões mais alinhadas com nossos verdadeiros desejos e com nossa verdade interna. As emoções não precisam nos controlar, mas sim nos guiar. Quando permitimos que nossas emoções fluam livremente e sem o receio do julgamento, criamos espaço para que a prosperidade se manifeste em nossas vidas. A chave para transformar nossas emoções em aliados reside no autoconhecimento. O trabalho de individuação de Jung é fundamental para esse processo. Ao longo da vida, nos deparamos com diferentes desafios e situações que nos convidam a olhar para o nosso interior e a confrontar o que está oculto nas profundezas da psique. Frequentemente, nossas emoções negativas ou repressões estão relacionadas a esses aspectos ocultos, aos traumas e experiências não resolvidas que carregamos. Jung acreditava que, ao enfrentarmos esses aspectos da nossa psique e trazê-los à luz, começamos a integrar essas partes de nós mesmos que antes estavam dispersas ou fragmentadas. Esse processo de integração nos permite viver de maneira mais autêntica e, consequentemente, nos coloca em um caminho de verdadeira prosperidade. Ao percebermos e aceitarmos todas as partes de nós mesmos, até mesmo as mais sombrias e difíceis, criamos uma base sólida para uma vida próspera. A prosperidade, nesse contexto, não se limita a alcançar metas externas, mas abrange a conquista da paz interior, da harmonia e do equilíbrio emocional. Quando conseguimos reconciliar todas as partes da nossa psique e viver de forma integrada, a prosperidade começa a fluir de maneira natural. Isso significa que, em vez de lutarmos contra a vida, passamos a nos alinhar com ela, criando um estado de harmonia entre quem somos e o que desejamos. Esse alinhamento interno não apenas nos proporciona paz e serenidade, mas também abre as portas para oportunidades e abundância, pois estamos vibrando de forma positiva e receptiva. A prosperidade também se encontra diretamente ligada à nossa capacidade de dar e receber. Frequentemente, focalizamos a prosperidade como uma mera questão de receber, mas Jung nos ensina que a verdadeira abundância reside em uma troca dinâmica. Quando somos capazes de dar de coração aberto, seja em forma de tempo, energia ou recursos, estabelecemos um fluxo contínuo que atrai mais para nós. A generosidade transcende uma simples virtude moral, configurando-se como uma prática que nos sintoniza com a abundância universal. E ao recebermos com gratidão, abrimos espaço para que mais prosperidade adentre em nossas vidas. Dar e receber representam dois aspectos de um mesmo movimento, intrinsecamente ligados. Ao alcançarmos o equilíbrio entre eles em nossa existência, a prosperidade se manifesta em sua plenitude. Ao abrirmos nossos corações para o próximo e demonstrarmos disposição em contribuir para o bem-estar do mundo que nos cerca, criamos uma rede de energias que nos beneficia de maneiras inesperadas. Ao longo de sua vasta obra, Jung nos ensina que a prosperidade se configura como uma jornada contínua de autodescoberta e crescimento. Ela não representa um destino final a ser alcançado, mas sim um processo dinâmico que nos permite evoluir e nos conectar de maneira mais profunda com nossa verdadeira essência. Cada passo trilhado no caminho da prosperidade oferece uma oportunidade de nos conhecermos melhor, de superarmos obstáculos internos e de vivermos com maior autenticidade. Ao aceitarmos e integrarmos nossas emoções, ao confrontarmos nossos medos e ao equilibrarmos o ato de dar e receber, nos colocamos em uma trajetória que não apenas atrai prosperidade material, mas também nutre a paz interior e a satisfação. A prosperidade, assim, não é um prêmio a ser conquistado, mas uma decisão que emana do nosso interior e que se reflete em todas as áreas da nossa vida. E à medida que renovamos essa escolha diariamente, a abundância começa a se manifestar de formas cada vez mais surpreendentes. À medida que avançamos na jornada de compreensão da verdadeira prosperidade, torna-se essencial explorarmos a intrínseca conexão entre nossa relação com o tempo e com o processo de criação e esse conceito. Jung nos adverte sobre a frequência com que nos deixamos levar pela pressa em nossas buscas externas e em nossos anseios por alcançar metas
e acumular riquezas. No entanto, a verdadeira prosperidade não reside em uma corrida frenética em direção ao sucesso, mas sim na compreensão da fluidez do tempo e na importância de vivenciarmos plenamente o presente. O tempo, sob a perspectiva junguiana, revela-se como uma construção mental que muitas vezes nos aprisiona. Quando nos fixamos excessivamente na busca por algo no futuro, perdemos a riqueza e o valor inerentes ao momento presente. Frequentemente, nos encontramos tão absortos naquilo que desejamos conquistar, que negligenciamos a apreciação do que já possuímos e a vivência da gratidão no aqui e agora. A verdadeira prosperidade, portanto, inicia-se com o reconhecimento de que o presente é o único instante em que podemos, de fato, viver. Esse conceito de prosperidade encontra-se profundamente entrelaçado com o processo de criação. Jung nos falaria da importância vital de nos conectarmos com nosso self criativo, aquele aspecto da nossa psique que nos capacita a expressar nossa verdade de maneira singular. Criar em qualquer de suas formas, seja através da arte, do trabalho ou das relações, representa uma manifestação da abundância interior. Ao nos conectarmos com essa força criativa, conquistamos a capacidade de transformar o que antes era mera potencialidade em realidade tangível. A criação transcende o domínio da expressão artística ou do processo produtivo. Ela também se manifesta na maneira como moldamos nossas vidas, como cultivamos nossos relacionamentos e como construímos nossas experiências. A verdadeira prosperidade emerge quando compreendemos que somos os artífices da nossa própria realidade e que possuímos o poder de moldá-la em consonância com nossa visão interior. Jung acreditava que, ao nos tornarmos conscientes do nosso poder criativo, acessamos a energia universal que permeia tudo. Essa energia criativa reside tanto ao nosso redor quanto em nosso interior. No entanto, frequentemente, não percebemos essa força poderosa devido à nossa imersão nas distrações da vida cotidiana e nas pressões externas. A prosperidade, então, nos convida a pausar, a respirar e a perceber a criatividade que se mantém sempre disponível, aguardando o momento em que nos permitimos criar com consciência, sem pressa e sem a imposição da necessidade de resultados imediatos. É nesse instante que a verdadeira abundância começa a se revelar. Parte intrínseca desse processo de criação envolve também o ato de assumirmos a responsabilidade por nossa própria vida. Em inúmeras situações, podemos nos inclinar a culpar o mundo exterior por nossas dificuldades e limitações. Contudo, a verdadeira prosperidade floresce quando abraçamos a responsabilidade por nossas escolhas, nossas ações e nossa atitude. Isso não implica que sejamos culpados por tudo o que ocorre em nossa jornada, mas sim que detemos o poder de responder às circunstâncias de uma maneira que nos permita crescer e evoluir. A responsabilidade se revela como um catalisador de poder. Ao assumirmos o controle de nossa vida, mesmo diante das situações mais desafiadoras, nos colocamos em uma posição de criar a mudança que almejamos. Jung nos ensina que, ao abraçarmos a responsabilidade por nossa jornada, não apenas conquistamos a capacidade de transformar nossas circunstâncias externas, mas também de promover uma profunda transformação interior. A responsabilidade, portanto, emerge como uma das chaves fundamentais para a prosperidade. Ao longo da existência, todos nós inevitavelmente nos deparamos com períodos de provação e dificuldade. Contudo, esses momentos não se configuram como meros obstáculos à prosperidade. Pelo contrário, representam valiosas oportunidades de crescimento, de aprofundamento no autoconhecimento e de expansão da nossa capacidade intrínseca de gerar verdadeira prosperidade. A essência da prosperidade genuína não reside na tentativa de evitar as dificuldades, mas sim na maneira como escolhemos reagir a elas. Cada desafio que enfrentamos nos oferece a chance de nos conectarmos mais profundamente com nosso poder interior e com a força criativa que reside nas camadas do nosso inconsciente. Ao compreendermos que a prosperidade não é algo a ser meramente alcançado ou conquistado, mas sim algo que se cultiva em nosso íntimo, nossa percepção da vida se transforma.
a prosperidade se metamorfoseia em uma forma de ser, e não em um objetivo a ser perseguido incessantemente. Ela se manifesta na maneira como vivenciamos o presente, na nossa conexão com a criatividade e na responsabilidade que assumimos por nossas escolhas. Cada passo que trilhamos nessa jornada é uma afirmação da nossa capacidade de moldar a vida que verdadeiramente almejamos. Jung nos revela que a prosperidade também se encontra intrinsecamente ligada à nossa capacidade de nos reconectarmos com o outro. Frequentemente tendemos a visualizar a prosperidade como um empreendimento individual, algo que se conquista isoladamente. No entanto, a verdadeira abundância não floresce no isolamento. Ela é cultivada quando estabelecemos conexões autênticas com o próximo, quando compartilhamos nossas bênçãos e quando contribuímos para o bem-estar coletivo. Ao vivermos em harmonia com os outros, a prosperidade não apenas se expande em nossas vidas, mas irradia para o mundo ao nosso redor. Portanto, a busca pela prosperidade não é uma jornada solitária, mas sim uma jornada de conexão. Conosco, mesmos com o próximo e com o vasto universo. Quando nos permitimos ser quem verdadeiramente somos, quando nos conectamos com nossa criatividade inata, quando assumimos a responsabilidade por nossas vidas e quando vivemos em harmonia com os outros, a prosperidade começa a fluir naturalmente. Ela se revela como um reflexo da nossa conexão com a totalidade. E é essa conexão que nos outorga o poder de criar uma vida abundante em todos os sentidos. À medida que aprofundamos nossa compreensão sobre a verdadeira prosperidade, alcançamos um ponto crucial: a importância do desapego. O desapego, frequentemente mal interpretado, é associado à ideia de se afastar das coisas boas da vida, como se fosse necessário renunciar ao que é valioso para alcançar a verdadeira paz ou prosperidade. No entanto, sob a ótica de Jung, o desapego se revela como a chave para a liberdade interior, pois nos capacita a viver sem sermos escravizados por nossas posses, desejos ou medos. O desapego não implica renunciar aos bens materiais ou cessar a busca por objetivos e conquistas. Em vez disso, significa viver com uma mente aberta e livre de um apego excessivo aos resultados. Quando nos prendemos demasiadamente aos resultados, aos nossos objetivos ou até mesmo às expectativas que nutrimos para o futuro, nos tornamos reféns dessas expectativas. A verdadeira prosperidade floresce quando conseguimos agir com paixão e dedicação, mas sem nos aprisionarmos a resultados que escapam ao nosso controle. Esse desapego nos permite agir com maior clareza e liberdade, pois não nos encontramos mais subjugados pelo medo da perda ou pelo desejo incessante de acumular, mas, ao nos libertarmos da necessidade de controlar cada aspecto e de buscar incessantemente mais e mais, podemos começar a viver com mais leveza e a perceber as oportunidades que se apresentam diante de nós, desprovidos do peso da ansiedade ou da pressão. O desapego, então, nos oferece um espaço interior onde podemos acolher a prosperidade sem resistência ou temor. Jung nos ensina que o verdadeiro desapego emana do interior, e não do exterior. Não se trata de nos distanciarmos dos bens materiais ou dos relacionamentos, mas de não permitirmos que esses elementos nos definam ou determinem nosso valor intrínseco. Ao conseguirmos viver com desapego, começamos a perceber que a prosperidade não reside nas coisas que possuímos, mas em quem verdadeiramente somos. Nossa verdadeira riqueza reside em nossa capacidade de viver plenamente no presente, de sermos autênticos e de abraçarmos todas as facetas do nosso ser, sem o medo de nós perdermos. A prosperidade também demanda uma profunda compreensão do equilíbrio. Viver de forma próspera não se resume a ter sempre mais ou a conquistar incessantemente. Trata-se antes de encontrar a harmonia entre o que fazemos, o que desejamos e o que realmente possui significado para nós. O equilíbrio entre os aspectos materiais e espirituais da vida se revela essencial para a verdadeira abundância. Quando nos encontramos em equilíbrio, não apenas físico ou emocional, mas também espiritual,
Nos tornamos mais aptos a acessar a energia universal que nos conecta a tudo e a todos. Jung nos introduz ao processo de individuação, uma jornada contínua de autoconhecimento e crescimento. Ele nos ensina que, à medida que nos empenhamos em compreender nossa verdadeira natureza, nos alinhamos cada vez mais com o fluxo universal da prosperidade. O processo de individuação representa o caminho para viver em equilíbrio, onde podemos integrar todos os aspectos da nossa psique e da nossa vida de maneira harmoniosa. A verdadeira prosperidade, portanto, espelha uma vida vivida com equilíbrio, desprovida de excessos e carências. Ao conseguirmos integrar todas as partes da nossa psique, nos tornamos mais completos e capazes de viver de maneira mais abundante. A prosperidade, assim, não se trata de atingir um objetivo distante, mas de vivenciar cada dia com integridade, equilíbrio e autenticidade. Esse equilíbrio, contudo, também envolve uma profunda compreensão da nossa relação com o ego. O ego, conforme nos ensina Jung, não é inerentemente negativo, mas essencial para a nossa identidade. O problema surge quando nos identificamos excessivamente com o ego e nos tornamos apegados a ele. Por mais importante que seja, o ego não deve ocupar o centro da nossa existência. Quando o ego se torna o foco exclusivo, ele nos separa da nossa verdadeira essência e da nossa conexão com a totalidade. A verdadeira prosperidade floresce quando conseguimos viver além das limitações do ego, quando reconhecemos suas fronteiras e vivemos com maior consciência. Viver com o ego em equilíbrio implica não permitir que ele nos controle, mas sim sermos capazes de utilizá-lo de forma construtiva. Quando o ego se alinha com nossa verdadeira natureza e não se sobrepõe às nossas necessidades mais profundas, podemos viver de maneira mais próspera. A prosperidade não se resume a conquistar poder ou status para alimentar o ego, mas sim a viver de forma autêntica, onde o ego atua como uma ferramenta que nos auxilia a navegar pelo mundo, e não como a força que nos define. Ademais, Jung nos recorda que a prosperidade também se relaciona com o nosso senso de propósito. Viver uma vida desprovida de um propósito claro, sem uma direção interna que nos guie, nos faz sentir perdidos e desconectados. A verdadeira prosperidade emerge quando encontramos um propósito que nos impulsiona, que nos motiva a crescer e a nos expandir. Esse propósito não necessita ser algo grandioso ou extraordinário, mas deve ressoar com nossa alma e nos conectar com aquilo que realmente importa. Quando estamos em sintonia com o nosso propósito, a vida começa a fluir naturalmente. Oportunidades surgem de maneira inesperada, e portas se abrem quando nos alinhamos com nossa verdadeira missão. A prosperidade não é uma busca desenfreada por riqueza ou sucesso, mas sim um caminho de descoberta do que realmente somos e do que viemos realizar. Neste mundo, ao encontrarmos esse propósito, a vida se transforma em uma jornada mais significativa e plena. Assim, a prosperidade se encontra intimamente ligada à nossa capacidade de viver com propósito, equilíbrio e desapego. Trata-se de encontrar um caminho que ressoe com nossa verdadeira essência e de viver de maneira alinhada com quem realmente somos. Ao conseguirmos viver dessa forma, a prosperidade não é algo que buscamos, mas algo que flui naturalmente em nossas vidas. À medida que prosseguimos em nossa jornada de autoconhecimento e prosperidade, torna-se essencial compreendermos que o universo responde àquilo que emanamos internamente. Jung, em sua sabedoria, nos ensinou que somos muito mais do que simples seres humanos habitando um mundo material. Somos, na verdade, portadores de uma energia sutil, intrinsecamente conectados ao todo. Essa energia que emana das profundezas da nossa psique é o que atrai para nós as experiências e as oportunidades que vivenciamos. Quando finalmente apreendemos que a prosperidade não se configura como uma luta para conquistar o que se encontra fora de nós, mas sim como uma vibração que irradia do nosso interior, começamos a perceber que nossa realidade externa espelha precisamente o que reside em nosso íntimo. O mundo atua como um espelho, e o que observamos ao nosso redor nada mais é do que o reflexo daquilo em que acreditamos, sentimos e pensamos.
Isso implica que, ao modificarmos nossa vibração interna, podemos transformar a maneira como percebemos o mundo e, consequentemente, a forma como a prosperidade se manifesta em nossas vidas. Jung acreditava profundamente no poder da psique humana. Ele sabia que nossas crenças, emoções e pensamentos não são meras reações passageiras, mas forças poderosas que moldam nossa realidade. O inconsciente coletivo, a partir do qual todos compartilhamos os mesmos arquétipos e experiências humanas, nos conecta a uma energia universal capaz de nos auxiliar a manifestar nossa prosperidade. Ao nos conectarmos a essa energia, podemos começar a viver uma vida repleta de abundância e significado. A prosperidade, então, encontra-se intrinsecamente ligada ao nosso estado de ser, à maneira como nos enxergamos e como nos conectamos com o mundo que nos cerca. Quando vivemos com a profunda sensação de que somos parte integrante do fluxo universal de abundância, a vida começa a se desdobrar de maneiras surpreendentes. No entanto, essa transformação de percepção não ocorre sem um trabalho interior dedicado. Necessitamos estar dispostos a confrontar nossos medos, nossas limitações e os bloqueios que nutrimos em relação ao dinheiro, ao sucesso e ao nosso próprio valor. Frequentemente, o temor de não sermos dignos ou de falharmos nos impede de alcançar aquilo que verdadeiramente almejamos. Jung nos ensina que esses medos são projeções do nosso inconsciente e, como tal, podem ser transformados. O medo não se configura como uma força externa, mas como uma construção interna, engendrada por crenças limitantes que adquirimos ao longo da vida. Para transcendermos esses medos e alcançarmos a verdadeira prosperidade, torna-se imperativo enfrentá-los diretamente e compreendermos sua origem. Somente assim poderemos liberar sua energia destrutiva e permitir que o fluxo de abundância adentre em nossas vidas. Simultaneamente, Jung nos adverte sobre o perigo do desejo excessivo. Em um mundo onde a busca incessante por mais se tornou uma constante, frequentemente nos esquecemos de que a verdadeira prosperidade não reside na acumulação de bens materiais, mas na capacidade de vivermos com o que possuímos e de fazermos bom uso daquilo que já se encontra à nossa disposição. A prosperidade se revela como a habilidade de sermos felizes e gratos por tudo o que já temos, enquanto mantemos a mente aberta para as possibilidades que o futuro nos reserva. A chave para transformar nossa relação com o desejo e a abundância reside no equilíbrio. A prosperidade não se resume a uma busca incessante por mais, mas sim a compreensão de que somos completos e inteiros tal como somos. Quando vivemos a partir desse lugar de totalidade, onde não sentimos a necessidade de buscar validação externa ou de acumular riquezas para nos sentirmos suficientes, começamos a perceber que a verdadeira abundância já reside em nosso interior. Eno, sua visão de individuação, Jung nos ensina que a prosperidade também envolve a aceitação da nossa sombra. Frequentemente, nossa sombra, composta pelos aspectos de nós mesmos que rejeitamos ou ignoramos, contém as chaves para nossa verdadeira riqueza. Ao abraçarmos nossa sombra e integrarmos a totalidade da nossa psique, passamos a compreender que a prosperidade não reside apenas na luz, mas também nas partes de nós que antes considerávamos inaceitáveis ou indesejáveis. Ao integrarmos nossa sombra, aprendemos a utilizar nossa energia de maneira mais sábia e consciente. A verdadeira prosperidade se configura como um estado de equilíbrio entre a luz e a sombra, entre a ação e o descanso, entre o dar e o receber. Quando conseguimos equilibrar essas forças dentro de nós, a prosperidade começa a fluir de maneira natural, sem esforço ou ansiedade. As oportunidades surgem e a abundância se manifesta sem que necessitemos persegui-la ou forçar sua chegada. Ademais, a prosperidade também envolve a capacidade de viver com gratidão. A gratidão se configura como uma das forças mais poderosas que podemos cultivar em nossas vidas, pois nos conecta ao presente e àquilo que já possuímos. Quando praticamos a gratidão, ativamos uma energia de abundância que nos permite perceber as riquezas que já se encontram à nossa disposição.
A gratidão abre os olhos para as pequenas bênçãos da vida e estabelece um estado de receptividade que nos prepara para mais abundância. Quando somos gratos pelo que temos, abrimos a porta para o que está por vir. Jung nos ensina que a gratidão não é meramente uma emoção, mas uma atitude que devemos cultivar diariamente. A gratidão atua como um lembrete constante de que a prosperidade não reside no que possuímos, mas no quanto somos capazes de reconhecer e valorizar o que já nos foi dado. Quando vivemos com gratidão, atraímos mais motivos para sermos gratos, criando um ciclo contínuo de abundância. Por fim, torna-se importante recordar que a prosperidade não é algo que podemos controlar. Não se trata de seguir uma fórmula mágica ou de trilhar um caminho garantido para o sucesso. A prosperidade é uma prática que exige paciência, fé e confiança no processo da vida. Jung nos ensina que a vida é cheia de incertezas e que muitas vezes não sabemos o que o futuro nos reserva. No entanto, quando vivemos com integridade e autenticidade, alinhados com nossa verdade interior, podemos confiar que o que precisamos virá no momento certo. A prosperidade é uma jornada contínua e não um destino final. É a escolha de viver de forma plena, de nos conectarmos com nossa criatividade, de integrarmos nossa sombra e de vivermos com intenção. Prosperidade é a decisão de sermos autênticos e de abraçarmos nossa verdadeira natureza. Quando fazemos essa escolha, a vida começa a se alinhar de maneiras que nunca imaginamos, trazendo abundância em todos os aspectos. Portanto, a verdadeira prosperidade não é sorte, mas uma decisão interior. É uma decisão de viver com propósito, gratidão, generosidade e equilíbrio. Ao tomar essa decisão todos os dias, criamos uma vida cheia de significado, abundância e paz. E é essa prosperidade interna que, por fim, se reflete no mundo externo, criando uma vida plena e satisfatória. E se essas reflexões sobre a jornada interior e a verdadeira prosperidade tocaram você de alguma forma, convidamos você a continuar essa exploração conosco. Ao se inscrever no canal, você terá acesso a mais conteúdos que buscam trazer insights e novas perspectivas sobre temas que enriquecem a sua jornada pessoal. E se este vídeo ressoou com você, se as palavras fizeram sentido, deixe o seu like. Sua interação é muito importante para que possamos alcançar mais pessoas e compartilhar essas ideias.